Opa, tudo bem pessoal? Bruno Vitorino, mais uma vez. Agora vamos ver uma continuação do vídeo inicial de System Verilog. No vídeo inicial, no primeiro vídeo, eu falei sobre a estrutura básica da linguagem System Verilog, como criar módulos simples, como instanciar outros módulos dentro de módulos maiores, numa hierarquia. E depois a gente entrou nos circuitos combinacionais. A gente viu duas formas de projetar circuitos combinacionais, usando a atribuição chamada assign e usando o always comb, né? Agora a gente vai continuar vendo aqui os circuitos sequenciais, certo? Circuitos sequenciais, que é o que a gente vai usar, né? O que a gente vai projetar na maioria das vezes, na maioria dos circuitos, né? A maioria dos circuitos a serem projetados, seja para sistemas para FPGA ou ASICs digitais, são circuitos sequenciais. Vai ter pelo menos um registrador lá, um flip-flop, ou um LED que seja. Mas tendo um flip-flop, já transforma o circuito combinacional em circuito sequencial, ok? Claro, os circuitos mais complexos, os grandes sistemas digitais, eles são uma mistura de circuitos combinacionais com circuitos de registradores, né? Todo circuito um pouco mais complexo é uma mistura de parte combinacional com parte sequencial, ok? O que torna o circuito como um todo um circuito sequencial, ok? O circuito completo se torna um circuito sequencial, basta ter um elemento de memória. O que são circuitos sequenciais? São circuitos cuja saída não depende apenas das combinações das entradas em determinado instante. Ela também depende de variáveis anteriores, ou seja, não depende só da variável de entrada, uma equação simples, né? Uma lógica simples. Agora é uma lógica que depende dos estados anteriores, como se houvesse uma realimentação, né? Uma realimentação. Sempre há uma realimentação em um circuito, no fim das contas, no frigir dos ovos, dentro dos flip-flops, dentro dos LEDs, há realimentação. Por isso que há a noção de memória. Então, esses circuitos têm elementos de memória dentro dele, né? Elementos de memória são caracterizados por conseguir registrar, né? Armazenar um bit, sejam um bit ou vários bits. Okay? Armazenar por quanto tempo? Por quanto tempo a gente queira, né? A gente que controla o flip-flop, somos nós que controlamos os LEDs através das entradas de controle dele, do clock ou do enable, né? Mas ele pode armazenar, ele pode segurar aquele bit 1 enquanto não surgir, por exemplo, um novo pulso de clock e uma nova entrada diferente de 1, ok? Então todo circuito que tem elemento de memória, seja um LED, um flip-flop, uma memória ROM, RAM, os contadores que por si só têm flip-flops, né, tem memorização. Se ele está contando, porque ele sabe o estado anterior, né? Se ele está em 0, passa para 1, é porque ele sabia que estava em 0 antes, né? Se ele está em 1 e passa para 2, o contador, é porque ele sabia que estava no 1, né? Então ele conhece o estado anterior, né? Ele conhece o estado anterior e calcula o próximo. As máquinas de estados finitas, também chamadas de FSM, também são circuitos sequenciais. Geralmente eu começava essa parte de circuitos sequenciais fazendo uma diferenciação entre flip-flops e LEDs, o que não é muito necessário em System Verilog. Isso era bem importante em Verilog, atentar para esse fato de que os flip-flops são muito diferentes dos LEDs, apesar de parecer iguais no símbolo e até no funcionamento mesmo, mas
se a gente fizer um sistema digital síncrono, e no lugar de flip-flops, que são os elementos usados em circuitos síncronos, né? Por que os flip-flops são usados? Porque eles são sensíveis à borda do clock. Só acontece mudança na saída, variação da saída, na borda do clock. No caso, o flip-flop é esse da direita. Na borda do clock, certo? Ou nas bordas positivas ou nas bordas negativas. No caso desse aqui, é um flip-flop do tipo D de borda positiva. Clock é sensível à borda positiva do clock. Ou seja, na borda positiva acontecem as variações da saída. Quando essas variações são requisitadas, né? Nessa borda do clock a entrada era 1, então a saída passou a ser 1. Nessa borda do clock a entrada era 0, a saída passou a ser 0. Isso é um circuito síncrono, porque ele é controlado pelo clock, pela borda do clock, certo? Em circuitos que são cujo elemento de memória é um latch, não pode ser chamado de circuito síncrono, porque o latch ele não é sensível à borda do clock, ele é sensível ao nível do clock. Ou seja, quando é 0, ele armazena um bit. Quando é 1, ele é transparente. O latch os latches são chamados de latch transparente. Os latches D também são chamados de latch transparente. Ou seja, nesse tempo inteiro em que o clock do latch, o enable do latch está em 1, o que acontecer na minha entrada vai acontecer na saída. Ou seja, a entrada estava em 1, passou para 0. A saída, assim que subiu o clock, a saída foi para 1, depois passou para 0. Ou seja, ela copiou e colou toda essa região da entrada para a saída. Isso não pode ser considerado um circuito síncrono, porque o que aconteceu aqui no meio aconteceu na saída e não foi controlado pelo clock, né? Não foi controlado. Isso é um circuito assíncrono, ou seja, a saída mudou sem que o clock a borda do clock autorizasse. Então, aconteceram coisas no meio do período do clock que refletiram na saída. Em circuitos síncronos isso não é desejável, porque a gente tem, na verdade, um encadeamento de circuitos combinacionais que calculam e circuitos de flip-flops ou latches que armazenam, certo? Eu costumo desenhar isso com nuvenzinhas combinacionais e barreiras de registradores. Esses registradores têm que ser flip-flops, se a gente quer circuito síncrono. Se eles forem latch, pode acontecer de cálculos, erros, né? Acontecem, na verdade, tem alguns cálculos que provocam variações intermediárias na nossa saída. Essas variações intermediárias não deveriam aparecer na saída, mas com os latches sendo usados no lugar do flip-flop, isso acontece. Não é o desejável. O desejável é que a barreira de clock seja controlada através da borda do clock. A barreira de registradores seja controlada através da borda do clock. Certo? Para maiores detalhes, se vocês consultarem um dos livros que está nas referências, no final vou mostrar as referências, um dos livros do Neil West, eu acho que está nas referências, é o CMOS VLSI, ele caracteriza essa diferença de uma forma bem didática, né? Ele fala exatamente isso que eu falei aqui. Então a gente só vai usar flip-flop, não é desejável usar latch. Mas em System Verilog é muito difícil a gente conseguir um latch no lugar do flip-flop, certo? Quase impossível. Vamos lá. Então, sabendo que a gente tem os flip-flops, tem várias formas de codificar um flip-flop. Agora a gente vai introduzir a nova forma de fazer circuito. Always FF, a gente estava usando o Always Comb, agora a gente está usando o Always underline FF. Só que esse Always, ele precisa da lista de sensibilidade, certo? E geralmente nessa lista de sensibilidade vai aparecer aqui a borda do clock. O que é a lista de sensibilidade? É o seguinte: Always FF significa sempre que o flip-flop fizer tal coisa, né?
Ou seja, sempre que acontecer alguma coisa com o flip-flop, o que é que tem que acontecer? Exatamente o que está dentro da lista de sensibilidade, certo? Sempre, vamos ler só o always, sempre at, né, que é o arroba, sempre quando, né, at tiver a borda positiva do clock, tudo que está dentro do always vai acontecer, ok? Aqui o módulo está sendo criado, né, tem uma entrada chamada clock, uma entrada chamada D de 4 bits e uma saída logic, não pode esquecer do logic aqui, nas saídas que estão dentro de always, que vão ser usadas dentro dos always, que seja always combi ou always ff. Só que esse logic agora não vai virar um circuito simples combinacional, não vai receber valores através de fios, ele vai receber valores, ele vai se transformar em um flip-flop, em um registrador, no caso aqui em 4, que são 4 bits, certo? Ou a gente pode falar que gera um flip-flop de 4 bits, um registrador de 4 bits. Sempre na borda positiva do clock, o que é que acontece aqui? Q, que é a nossa saída, recebe D, que é a nossa entrada. Isso é um flip-flop. Na borda positiva do clock, o que está na entrada vai para a saída. Sempre que não tiver na borda positiva, em todo o restante do tempo, em um período de clock, todo o restante do tempo não acontece nada, certo? O circuito fica parado. A saída não modifica, certo? As entradas podem modificar à vontade, que a saída ela não reflete essas mudanças, ok? Só muda novamente na próxima borda positiva do clock, quando o clock passa de 0 para 1. E aí a gente finaliza o módulo. Esse always ff não tem begin end, tem, se você quiser, mais de uma linha de código. Eu sugiro sempre colocar always ff at posed clock begin e ao fim das atribuições end e depois end módulo, né? Esse é o flip-flop simples, é o circuito sequencial mais simples que a gente pode fazer. E aí, se a gente quiser fazer flip-flops um pouco mais completos, a gente pode adicionando enable, reset, né? Um enable, como é que a gente adiciona um enable? Que é um sinal já mais assíncrono, né? A gente adiciona, no caso aqui ele está bem síncrono, né? Ele está dentro do posed clock, always at posed clock, agora tem um if enable, né? Quando eu faço assim, if enable, if n, e não coloco igual, eu não faço a comparação com 1 ou com 0, se eu coloco só n, significa que eu estou avaliando se enable é igual a 1, certo? If n é a mesma coisa de dizer if n igual a 1, ok? Se eu estou comparando com 1, certo? Se enable, Q recebe D. Não tem begin end no if? Pode ter, mas como aqui só tem um comando, não estou colocando begin end. E aí eu finalizo o módulo. O que é que vai acontecer aqui agora? A saída ela só vai mudar na borda positiva do clock se o enable for igual a 1. Certo? Se tiver habilitado, isso é a habilitação do flip-flop. E assim por diante. O que é importante aqui, esse do reset é bem importante, porque o reset é muito usado, certo? É até meio que uma regra de projeto, posso dizer isso. Sempre que a gente estiver usando circuitos síncronos, ou seja, sempre que a gente for usar always ff, usar reset. Porque o reset é a reinicialização do circuito, é o estado zero, é ele que leva para o início do funcionamento do circuito, certo? E tem duas formas de fazer. Assíncrona, um reset assíncrono. Como é assíncrono? É que não depende da borda do clock, certo? Aí eu tenho que fazer o quê? Colocar a borda do reset também na minha lista de sensibilidade. Always ff at, não é mais agora só posed clock, agora também é posed reset, vírgula posed reset. Ou seja, tanto a borda positiva do clock quanto a borda positiva do reset fazem o que está aqui dentro ser avaliado, certo? E porque tem posed reset e dentro ainda tem if reset? Porque a gente avalia a borda e quando acontece a borda do reset, a gente vai avaliar se ele realmente está em 1, né? Se o reset foi realmente, digamos que seja um botão,
A gente vai avaliar se ele realmente está apertado, né? Se ele está apertado. Se tiver, o Q recebe 0. Ou seja, o 0, a minha saída. Certo? Minha saída é zerada. Se não, else, Q recebe D. Q recebe a entrada D. Funciona. O else, então, é o funcionamento do flip-flop. E o if é o funcionamento do nosso reset. Certo? Todo circuito mais complexo, a gente começa assim. Certo? Se for assíncrono, se o reset for assíncrono. Se o reset for síncrono, qual é a diferença? Não tem esse posé de reset aqui. Certo? Esse posé de reset é dispensável se a gente quer que quem controle o circuito seja somente o clock. Certo? Quem vai controlar, na verdade, de fato o circuito é a borda positiva do clock. Tudo vai acontecer na borda positiva do clock. Certo? Ou seja, o reset ele não é independente do clock, ele é dependente. Se eu apertar reset, apertar o botão, tem que acontecer uma borda positiva do clock para ele funcionar. No caso desse circuito da direita, que é o flip-flop com reset síncrono. Né? A maioria das vezes eu uso síncrono, a não ser que eu realmente necessite, em casos especiais, de um reset assíncrono. O reset assíncrono ele é mais rápido, né? Como ele não depende da borda do clock, geralmente a gente trabalha com clocks muito rápidos, né? Mas se for um clock lento, pode ser que quando eu apertar não esteja na borda do clock. Aí mas a borda do reset manda também na jogada aqui. No caso do síncrono, não, certo? Tem que ter a borda do clock. Faz pouca diferença nos circuitos práticos mais modernos. Eu geralmente uso reset síncrono. A gente pode fazer também memórias, certo? Matrizes de registradores, certo? Para não estender, eu posso explicar aqui, né? Basicamente, uma memória, ao invés de ser um registrador, por exemplo, que tem 4 bits, digamos, tem uma dimensão só, né? Uma dimensão, tem 4 bits. A memória é uma matriz, ela tem 2 dimensões, x e y, certo? Então, basicamente, ela tem linhas e colunas. Certo? A gente lê a memória ou escreve na memória através dos endereços. Né? Digamos, 4 linhas que a gente pode escrever nelas. Então, espera-se que o endereço dessa memória tenha 2 bits, porque dá 4 combinações diferentes. Se a memória tem 8 linhas, aí a gente vai ter um endereço de 3 bits. Né? Com endereço de 10 bits, a gente pode ter 1024 linhas na memória, certo? Independente de qual seja o tamanho do dado. Pode ser 8 bits, 16 bits, 24, 32, né? O tamanho de cada linha, né? A quantidade de colunas que tem. Né? No caso dessa memória que foi criada aqui, ela foi criada através desse logic. Esse logic ele tem uma dimensão de 16 bits, que é a primeira dimensão, que é o tamanho da linha, de cada linha, e ela tem 64 linhas. Se ela tem 64 linhas, ela precisa de um endereço de 6 bits. Por isso que foi criada uma entrada chamada ADDR, que é de endereço, de 5 até 0, que dá 6 bits. Ok? A saída ela foi criada sem o logic, apesar que tem um always. Por quê? Porque a gente tem um logic já aqui, certo? A gente está criando o logic da memória de fato, né? A matriz de fato é esse mem, certo? Mem. Isso foi um nome que foi dado, certo? Esse nome pode ser outro também. Tem a saída à parte, tem uma entrada de dados à parte. Além disso, eu tenho um clock e uma habilitação da escrita, certo? Write enable, ok? Só que esse write enable, do jeito que está programado aqui, ó, always posed clock, né? Circuito síncrono. If not, agora tem uma porta not aqui, ou seja, se WRB é igual a 0, eu estou avaliando se o WRB é igual a 0, não mais se ele é igual a 1. Certo? Se eu quero avaliar se a variável é igual a 1, eu não coloco o til. Com o til eu estou avaliando se ela é igual a 0.
certo? Porque se ela for igual a 0, esse conjunto vai dar 1. E aí eu vou entrar no if, e o que é que vai acontecer? Eu vou escrever na minha memória. No endereço, mem de endereço, como é que eu entro em uma dessas linhas, em uma dessas 64 linhas? Assim, mem, e eu digo qual é a linha que eu quero atingir, que eu quero escrever nela, ou ler. Nesse caso, escrever. Como eu tenho um endereço, vai ser mem do endereço. Vai receber a entrada de dados. O dado deve estar preparado nessa hora. E aí acabou o always. Como não tem begin e end, verifique, não tem begin e end. Então, somente um comando é possível. Foi o comando if. Certo? If. Poderia ter um else também. Mas só tem if. Então, esse comando if fecha o always. Aí agora a gente tem um assign. Mistura de always com assign. Pode? Pode. Certo? Todo circuito a gente pode misturar always com assign. Não tem problema. Assign the out igual, a diferença da atribuição dentro de um always, com menor ou igual, uma setinha, e aqui no assign só com igual. The out, então, a saída da memória é igual a mem de addr. É a leitura da memória. Então, a leitura da memória ela é automática, certo? Essa memória aqui ela já fornece na saída o dado que está no endereço que você está disponibilizando na entrada ADDR. E aí eu finalizo o módulo, certo? Então tem uma mistura aí de assign com always-ff. Contadores, um dos circuitos que eu mais uso, que eu mais acho importante na hora de projetar, de transformar um funcionamento, né, como é que eu chamei? Um comportamento de um circuito, né? De um sistema, né? De pegar uma especificação que está na sua cabeça, que você não imagina como é que você vai transformar aquilo num circuito. Os contadores, eles são nossos amigos nessa hora aí, de transformar essa ideia, né, abstrata do circuito em um código, certo? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente precisa de temporização, a gente precisa contar um tempo para fazer determinada atividade, a gente precisa de contador, por exemplo, em um sistema computacional que tenha, por exemplo, um sistema de processador. Se a gente está criando um processador nosso, né, com comandos, tem vários contadores, né? Tem um contador de programa que recebe os comandos, né, a sequência dos comandos e vai contando. Recebi o primeiro, o segundo comando, o terceiro, né? Se a gente quer fazer um semáforo ou uma máquina de estados que a transição depende de tempo, a gente precisa de contador, certo? Se a gente quer contar eventos, né? Contar, por exemplo, quantas bordas do clock por exemplo, se a gente quer que depois de 10 bordas do clock aconteça alguma coisa, a gente precisa contar. Sempre que a gente precisa contar alguma coisa, vai usar essa estrutura, certo? Módulo, contador, tem um clock, reset, né? Reset, sempre eu tenho reset em circuitos síncronos, eu gosto de usar. E a saída, né? Saída que então, aí tem um comentário, always-ff at possed clock, sempre que eu começo o circuito síncrono é assim. If reset, que recebe 0. A saída recebe 0. Se for no reset, começa do 0. Se não, que recebe que mais 1. Incremento, né? Incremento. Ou seja, quando eu aperto reset vai para 0, mas quando eu solto o reset, esse circuito vai ficar contando. A cada borda do clock, ele conta 1. Quando é que ele vai parar de contar? Nesse caso aqui, só quando estourar o tamanho desse registrador. De quantos bits é esse registrador? 4 bits. Que tem 4 bits. Então ele vai contar de 0 a 15. Certo? 0 a 15. Que é o que está aqui. Contador de 4 bits. 0 a 15. Quando chegar no 15,
vai para o zero automaticamente. A não ser que eu aperte reset no meio do caminho, né? Como é que vira esse circuito? Olha a realimentação. Tem um registrador, tem uma realimentação da saída para um somador com um constante, né? Então, se a saída é 0, é realimentado e essa soma dá 1. Quando vem uma nova borda do clock, esse 1 passa para cá. Aí o 1 é realimentado automaticamente e 1 mais 1 fica 2. Na nova borda do clock, a saída assume o valor 2. Isso vem para cá, a soma dá 3. Na próxima borda do clock, a saída vai assumir o valor 3. E isso acontece infinitamente até o 15. Infinitamente, então não é infinitamente, né? Isso acontece até o valor 15 na saída e depois volta para 0. Certo? E agora a gente finaliza os circuitos sequenciais com a parte mais importante. São as máquinas de estados finitos, ou Finite State Machine, FSM, certo? Máquinas de estados finitas são uma forma de modelar um comportamento. Modelar um comportamento, ou seja, se eu tenho uma especificação de um circuito, certo? Eu posso modelar essa especificação, esse comportamento desse circuito através de uma máquina de estados. Praticamente todo sistema que é possível ser feito com um sistema digital vai passar por uma máquina de estados finitos, que é um circuito sequencial. Toda máquina de estados ela é composta por 3 partes: estados, transições e ações. Estado armazena informações sobre o passado, certo? Então, se eu estou no estado, para imaginar uma máquina de estados, o exemplo mais que me vem à cabeça, talvez porque eu tenha já usado isso em vários cursos, é um semáforo, certo? Onde os estados são verde, vermelho e amarelo, né? Só que se for um cruzamento, eu tenho também outros estados. Eu tenho um estado em que um semáforo está verde e o outro está vermelho. Tem um estado em que o que estava verde passa a ficar amarelo. Tem um outro estado em que o que estava amarelo passa a ficar vermelho. Os dois estão vermelhos agora, por um tempo pequeno. Depois eu tenho um outro estado em que o que estava vermelho passa a ficar verde. E assim eu tenho mais 2. Eu tenho 6 estados. Ao invés de ter só verde, vermelho e amarelo, eu tenho, na verdade, num cruzamento, eu tenho 6. É uma máquina com 6 estados. E a transição desses estados é a condição para que eu troque de estado, para que eu passe de um estado para o outro. Num semáforo, qual é a condição de troca de estado? É só o tempo. Então, dentro da minha máquina de estados, eu tenho que ter um contador para contar o tempo de cada estado. No semáforo, certo? Em outras máquinas de estados, pode ser outras condições. Essas condições são if else, certo? Ou cases, ok? São dados por if else. A condição pode ser uma entrada também. Sei lá, tem um botão e o estado só vai trocar do estado 1 para o estado 2 quando eu apertar aquele botão. Pode ser também, certo? E a ação. A ação é justamente o que cada estado vai fazer, certo? Em cada momento, em cada estado. Quando eu chegar no estado 1, o que é que vai acontecer? Quando eu passar do estado 1 para o estado 2, assim que eu chegar no 2, o que é que vai acontecer? Essas são as ações. Cada estado tem uma ação. No semáforo, o estado, sei lá, vermelho-verde, faz o quê? Faz acender uma lâmpada vermelha e no outro farol, uma lâmpada verde, certo? Ou 2 lâmpadas verdes. Ok? No próximo estado, qual é a ação? A ação é desligar a lâmpada que estava verde e ligar uma lâmpada amarela em um dos faróis. O outro farol, nada acontece. Vamos passar para o terceiro estado. Qual é o terceiro estado? É vermelho-vermelho. Então eu tenho que desligar a lâmpada amarela e ligar a vermelha em um dos faróis. Certo? Espero que vocês estejam conseguindo visualizar isso na mente de vocês. É que eu estou falando aqui só com o slide aberto.
Existem dois tipos de máquina de estados, certo? É Mill e Moore. A diferença entre elas é muito sensível e a gente não vai focar muito nisso. Mas está aqui, ó. Toda máquina de estados ela pode ser representada assim, por bolinhas, que são os estados, setinhas, que são as transições entre os estados e para chegar no estado inicial, e ações geralmente estão dentro das bolinhas ou do lado das bolinhas, onde couber, né? Quais são os meus estados? S0, S1 e S2 nesse circuito aqui. Qual é as transições? A primeira transição e mais importante é o reset. O reset é uma setinha que leva para o primeiro estado. Quando eu aperto reset, o circuito vai automaticamente para o estado S0. Certo? E as outras transições? Tem alguma coisa escrita na transição? Não. Então são transições automáticas. Quando é que essa transição automática ocorre? Na borda do clock. Certo? Porque são circuitos síncronos. No POSED clock, então eu passo de S0 para S1. No outro POSED clock, eu passo de S1 para S2. E quais são as ações? Out igual a 0 nesse outro também a saída é igual a 0 e nesse outro a saída é igual a 1. Certo? Esse circuito aqui, para quem já é mais esperto e já mexeu com circuitos digitais, máquinas de estados, ou já até projetou com linguagem de descrição de hardware, vai saber que a gente está dividindo o clock. A gente está pegando um clock e na primeira borda a gente não faz nada, na segunda borda a gente também não faz nada, na terceira borda a gente leva um sinal para nível alto. E aí na outra borda esse sinal já desce de novo. Ou seja, eu estou criando um sinal que é 3 vezes mais lento, né? Ele tem uma frequência 3 vezes menor do que o clock original, certo? O clock de entrada desse circuito. Qual é a diferença entre uma máquina de estados Mill e Moore? Aí é bem sutil mesmo essa diferença. As saídas na máquina Mill, ela depende do estado atual. O estado é a saída desse flip-flop, né? Depende do estado atual, mas também pode depender de entrada, certo? Ou seja, ela pode pegar entradas atuais e mudar as saídas, sem passar pelo circuito de troca de estado, a parte de troca de estado. Na máquina de Moore, não. Certo? As saídas elas só dependem do estado atual, ou seja, trocou o estado, aí eu tenho uma lógica de saída que pode até ter circuito combinacional aqui, alguma coisa, né? Eu faço alguma lógica aqui, alguma operação lógica, mas a saída só depende de cada estado. Cada estado vai proporcionar uma output logic, né? Uma lógica de saída, uma saída, na verdade, um valor de saída diferente. Não obrigatoriamente diferente, mas não tenho dependência das entradas atuais, certo? Não tenho dependência das entradas. As entradas só servem para troca de estados, certo? Troca de estados. Aquele código, aquela máquina de estados que a gente tinha feito lá atrás, que a gente tinha visto, essa daqui, que eu falei que era um divisor por 3, ela está codificada aqui, ó. É um divisor de clock, né? Pega um clock, sei lá, de 30 MHz, transforma ele num clock de 10 MHz. Ok? Com aquela máquina de estados lá, ela está projetada aqui. Isso aqui é um código escrito em Verilog convencional, certo? A gente vai escrever código em System Verilog. Então isso aqui, depois que eu mostrar mais na frente o System Verilog, pode ser uma tarefa, né, para quem está vendo o vídeo, reproduzir esse circuito aqui, modificando para System Verilog. Por exemplo, aqui só tem always, ó, always, não tem always FF. Aqui eu não tenho logic, eu tenho reg, né? E assim por diante. Tem outras partes que são muito iguais, muito semelhantes, certo? Aí a gente tem aqui eu chamei de bônus aqui, né? Módulos parametrizados.
é uma das alternativas aqui para os nossos códigos, né? Aqui eu estou criando, por exemplo, um módulo chamado inv, de inversor, e eu criei um parâmetro, ó, assim, com jogo da velha, abre parênteses, fecha parênteses, e estou chamando esse parâmetro de width, tamanho, 8, certo? 8. E aí as minhas entradas e saídas, ó, elas não têm aquele tamanho pré-colocado aqui. Por exemplo, se eu quisesse o tamanho 7 até 0, né, 8 bits, eu teria que colocar 7 2.0. Agora eu estou dizendo o seguinte, input width menos 1 até 0. Ou seja, eu digo o tamanho aqui, 8, e aqui dentro da nossa declaração de entradas e saídas, eu coloco esse parâmetro, width, eu coloco aqui o width menos 1, né, porque vai ser sempre o número de bits menos 1, n menos 1. O width menos 1 até 0, ou seja, essa entrada A vai ter 8 bits, 7 até 0, e Y também, a saída também vai ter 8 bits, de 7 até 0. Aí eu estou fazendo um assign Y igual a NOT A, ou seja, uma porta NOT, é uma porta inversora, só que são 8 na verdade. É uma porta inversora de 8 bits, né? Tem 8 portazinhas inversoras, certo? Uma para cada bit. E aí end módulo. Eu posso usar isso para qualquer módulo, certo? Por que é legal usar isso aqui, esse parâmetro? Porque eu posso, se eu quiser um circuito agora de 4 bits, testo, funcionou com 4 bits, agora eu quero passar isso para, sei lá, 32 bits. Para eu não sair mexendo em todas as variáveis que precisam mudar de 4 para 32, arriscando até esquecer algum aí e o circuito não funcionar direito, eu mudo apenas o parâmetro, certo? Deixo tudo parametrizável, todo o circuito fica parametrizável, beleza? Agora eu vou mostrar um código de uma máquina de estados, certo? Eu não vou explicar esse projeto por inteiro, certo? Que ele faz parte da apresentação original, a apresentação onde eu destrincho esse projeto e explico mais sobre FPGA, sobre System Verilog, certo? Eu vou mostrar uma máquina de estados escrita em System Verilog, que é essa máquina de estados desse projeto aqui, certo? Esse projeto é um projeto de um sistema de acesso simples, com botões, certo? Na verdade é um acesso duplo, ele tem uma inicialização, que poderia ser, por exemplo, um cartão, um RFID, né? Que dá um bit de inicialização quando é reconhecido, e ele pede uma senha, certo? No caso dessa máquina de estados aqui, do desenho, que foi retirado de um livro, são 3 botões, vermelho, verde e azul, que aí a gente pode fazer uma sequência qualquer aqui entre esses 3 botões. No caso do meu sistema de acesso, do código que foi projetado, que eu projetei, são 4 botões, ok? Como nessa figura dessa porta aí, dessa fechadura, ok? A máquina de estados principal é essa aqui, do sistema do livro, ok? Ele tem um estado de espera. Se, por exemplo, o cartão RFID disser que está ok, a identificação pelo cartão, vai para o estado de início. Ou isso pode ser uma chave, uma outra chave, né? Inicia, e ele só sai desse início se eu apertar algum botão, certo? Que é esse sinal A. Esse sinal A significa que eu apertei um dos 3 botões. E ele só passa para o próximo estado se for A e se o botão for vermelho. Ou seja, o primeiro botão a ser apertado tem que ser o vermelho. Se não for o vermelho, aí ele vai voltar para onde? Vai voltar lá para o estado de espera, certo? Volta lá para o estado de espera. Nessa máquina de estados aqui. Se é vermelho, ele vem para cá. O que é que ele fica esperando aqui? Apertar algum botão. Enquanto não aperta nada, enquanto A igual a 0, ele fica dentro desse estado. Se eu apertar o botão e o botão for blue, azul, né? Por isso que é AB aqui. É A and B, né? Se apertei algum botão e ele é azul, aí passa para o próximo estado. Se não for azul, aí ele volta lá para a espera. Ou seja, sempre que eu erro algum botão, seja ele o primeiro botão, ou o segundo, ou o terceiro, na sequência, ele sempre está voltando para o primeiro estado. Ok? Sempre está voltando para o primeiro estado.
Quando é que a trava é liberada? Quando eu aperto o primeiro vermelho, depois azul, depois verde. Depois vermelho de novo. Veja. AR de red, depois AB de blue, depois AG de green, depois AR de vermelho de novo. Né? Na minha sequência tem vermelho, azul, verde e vermelho novamente. Aí sim ele chega no estado final, que me dá a saída, a ação do estado. Né? U igual a zero, U igual a zero, né? Porta travada, 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 e a porta liberada somente no último estado. E automaticamente ele volta para a espera. Né? Faz U igual a 1 e volta para a espera de forma automática. Eu fiz umas modificações nesse sistema, certo? Vou mostrar esse sistema. Vou mostrar esse sistema agora aqui. Deixa eu ver aqui. Vou aqui no quartos. No quartos 2 da Altera, que é um dos softwares que a gente pode usar para programar usando essa linguagem System Verilog, né? Na verdade, esse software eu estou usando ele porque é através dele que a gente programa os FPGAs desse fabricante, chamado Altera. Hoje em dia é Intel, né? Eu estou usando uma versão antiga do Quartz, é a versão 13.0, porque ela é compatível com a placa que eu tenho aqui, de FPGA, que é a placa, é o kit de desenvolvimento chamado DE2, está presente aí em várias universidades. Então, o meu código, o projeto completo ele é formado por 3 códigos. O principal, que é esse aqui, um de sincronismo dos botões, que é uma máquina de estados mais simples, e a máquina de estados que eu acabei de mostrar a vocês, da sequência dos botões, certo? Ó, como é que eu começo o código? Deixa eu usar aqui uma lupa, que eu acho que vai ficar mais legal de ver. Pronto. Talvez eu acho que esteja ficando cortado no vídeo. Acho que eu vou precisar tirar essa lupa, senão não vai ficar muito legal. Acho que no vídeo mesmo, se vocês virem em alta resolução, já fica bom. Vamos lá. Eu tenho um módulo criado, eu chamei de Code FSM, ele tem várias entradas de 1 bit, todas elas, né? Não disse a quantidade de bits, tem output logic, 2 output logic, certo? Aí aqui é que vem uma das diferenças, né? Eu estou criando aqui, ó, o nome dos meus estados. Eu estou definindo um tipo, na verdade, um tipo de dados, né? Esse typedef significa que eu estou criando um tipo de dados. Eu acho que vale a pena dar um zoom só nessa parte, porque eu acho que eu colocando isso aqui, vocês conseguem ver. Então, nessa linha, eu estou criando o tipo de dados que eu chamei aqui de state-t. Poderia ter chamado de outra coisa. State-t, certo? Então, typedef enum logic. Eu estou criando logics, certo? Cada estado desse vai ser uma variável do tipo logic, certo? De 3 bits, 2 até 0. Por que 3 bits? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Para representar 6 estados, eu preciso dos 3 bits. Com 2 bits, eu só consigo até 4 estados. Como precisei de 6, espera, o início e a sequência dos 4 botões. Né? Igualzinho como está lá, só vai mudar um pouquinho a lógica aqui. Então, typedef enum, que é enumerado, isso aqui vai ficar na ordem, né? Esse estado vai ser reconhecido como 0000000, esse aqui 001, esse aqui 010 e assim por diante, certo? No baixo nível, né? Quando a gente transforma cada nomezinho desse em 3 bits, né? Em uma variável de 3 bits.
E eu dei os nomes que eu quis, espera, início, boot 1, boot 3, boot 1B e boot 4. Ou seja, a minha lógica aqui, eu pretendo fazer uma senha que é 1, 3, 1, 4. É a sequência da minha senha. Eu poderia chamar esses estados do que eu quisesse, certo? E aí, eu estou criando uma variável chamada state. Na linha seguinte, eu estou criando uma variável chamada state, que essa variável é do tipo state_t, que foi o tipo que eu acabei de criar, né? Que eu acabei de enumerar, eu acabei de criar esse tipo aqui nesse type_def. E agora eu estou criando uma variável chamada state, que é desse tipo. Ou seja, state é uma variável agora que pode receber qualquer valor desse, espera, início, boot 1, boot 3, boot 1B, boot 4, certo? São os únicos valores possíveis para a variável state, ok? Beleza. Isso aí é uma das diferenças, uma das possibilidades do System Verilog, criar aí um tipo de dados enumerado, né? Em vez de criar parâmetros. Aí agora eu vou tirar essa lupa, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito. E aí, aqui está o funcionamento da nossa máquina de status propriamente dita. Vamos lá, vai na lupa, vai na sorte. Vamos lá. Eu acho que nessa posição fica bom. Always FF, ó, at posed clock, posed reset. Esse tipo de reset é de qual tipo? Fica a pergunta. Eu disse mais atrás que quando a gente colocava o posed reset dentro da lista de sensibilidade, a gente tinha um reset do tipo. Aí vocês completam a resposta. If reset, né? Begin. Olha o begin e o end, né? If reset, ou seja, no reset, o que é que acontece? O estado, o state, vai ser espera. O meu U, a minha saída U, que é a saída que define se a porta está aberta ou fechada, vai estar em 0, ou seja, a porta vai estar trancada. E o WT é um bit de erro. Porque isso na placa, no meu teste, eu coloquei um sinalzinho de erro, certo? Quando eu erro um botão, nesse caso desse projeto do jeito que está aqui, se eu errar um dos botões, ele já me dá automaticamente um sinal de erro, certo? E aí eu tenho que dar uma nova reinicialização, ou resetar, ou dar o start com esse sinal S ali, certo? Que poderia vir de um sensor, no meu caso é uma chavezinha, poderia ser, por exemplo, o RFID, né? O cartão RFID. Eu teria que passar o cartão novamente para reiniciar a senha. Else, esse else é referente a esse if, né? If begin, quando termina o if, aí eu tenho um else, que começa, veja que o próprio software ele me dá uma alternativa aqui do lado, de eu saber onde é que começa e onde termina cada coisa, certo? Então o meu if começa ali, termina antes do else, então logo depois já aparece o else aqui, certo? Else é o senão desse if. Se não for reset, aí entra na máquina de status propriamente dita. Begin, né? Porque eu vou fazer possivelmente mais de uma coisa dentro desse else. Aí vem o case, ó. Case state. Toda máquina de status tem um case state, né? Pode ser state ou o nome que você der, pode ser estado em português também. Case state, ou seja, se o estado for espera, o que é que vai acontecer? Se o estado for início, o que é que vai acontecer? Se o estado for boot 1, o que é que vai acontecer? Né? Se o estado for espera, o que é que acontece? A saída é igual a 0 ainda, o bit de erro é 1, ou seja, no estado de espera, o bit de erro fica ligado, certo? E aí tem uma condição aqui, ó. If S, ou seja, o sinal que vem do RFID ou do botão, no meu aqui é uma chavezinha. Se eu mexer nessa chave, aí o state passa a ser início. Ou seja, eu passei para o próximo estado, certo? Passei do estado espera para o estado início, ok? Para eu iniciar os apertos dos botões. Quando eu estou no estado início, o que é que acontece? U igual a 0 ainda, porque a porta ainda está travada. Apaga-se a luz vermelha de erro
E aí eu tenho mais uma lógica. If A, veja que eu não estou usando begin e end, porque dentro desse if só tem um comando. Bruno, mas não tem if e else dentro desse if? If e else é considerado um comando só, certo? Porque todo if pode ser acompanhado por um else, certo? É a mesma estrutura condicional, não são duas. Se A, ou seja, se algum botão foi apertado, A significa isso, que algum botão foi apertado, certo? Esse A, ele vem de outro bloco, do bloco principal. O bloco principal tem uma lógicazinha simples, que quando qualquer botão for apertado, esse A vai para 1. Então, se algum botão for apertado, e se, né, uma coisa está dentro da outra, uma coisa está dependendo da outra. Se é o botão 1, ó, if B1, B1 é o botão 1 apertado. Aí o estado vai para onde? Vai para B1, boot 1. Se não, ou seja, se o botão que eu apertei não é B1, pode ser B2, B3 ou B4, aí significa que eu vou para o estado de espera. Ó, voltei desse estado para esse, ou seja, errei. Errei o botão. Quando eu volto para esse estado aqui, o que é que acontece? Liga o botão, liga o LED de erro. Liga o LED de erro, certo? E assim sucessivamente, né? Fui para o estado do botão 1, o que é que acontece? Não tem nem LED de erro, nem a porta está travada, certo? Aliás, nem destrava a porta continua travada. Se eu aperto algum botão e o botão é B3, aí eu passo para o estado de boot 3. Se não for B3, se for qualquer um outro botão, volta para o estado de espera e liga o LED de erro. Como é que eu reinicio? Aí eu tenho que apertar o botão S, certo? E assim sucessivamente, esse código vai passando pelos estados. Boot 3, se eu apertar o botão correto, vai para o boot 1B, que está aqui embaixo, né? Boot 1B, se eu apertar o botão correto, que é o botão 4, ele vai para boot 4. E chega no último estado. Nesse último estado, o que é que ele faz? Liga, no meu caso, um LED, mas no caso da porta, destrava a porta. Finalmente eu fiz a senha toda correta, passou por todos os estados até o último. E o que é que ele faz aqui? Fica parado no estado se eu não apertar nada, mas se eu apertar o S, ele volta para o estado de espera, certo? Volta para o espera, ok? Se eu apertar o S, ok? Ou seja, aqui ele liga, ele destrava a porta e fica com a porta destravada. Só volta realmente se eu reiniciar, né? Se eu apertar o S, se eu colocar o RFID, por exemplo, de novo, certo? Aí vai para a espera. Bem, eu não vou mostrar esse código. Sim, aí aqui eu tenho begin e end do último estado, tem um end case, né? Todo case precisa de end case, se eu falei anteriormente. Todo case precisa de end case. Tem o end do meu always ff e o end módulo, né? Eu tenho que fechar todos os end, né? Onde tem begin, eu tenho que colocar os end. No caso do case, nem precisa nem coloquei begin, né? Mas precisou do end. E o end, depois do end case, esse end aqui na verdade é do else, né? Desse else aqui. E else tem um begin e o end dele está lá embaixo. E esse é o end do módulo da máquina de estados. Toda máquina de estados, então, pode ser projetada dessa forma. Cria os estados com tipo enumerado, com type def, e faz um always ff com clock e reset. O reset vai definir o primeiro estado, e no else desse reset você faz a lógica usando case e state. Sequência dos estados, transição e ações, né? Aqui a gente tem os próprios estados, as transições estão aqui, ó. Quando eu faço state e recebe alguma coisa, é uma transição, que pode ser automática ou pode depender, como aqui depende de uma outra variável. E aqui eu tenho as ações, ó. As ações são atribuições que estão dentro de cada caso, né?
Cada caso tem 2 pontos depois, né? Isso aqui vocês observem também. Ok? Essa sintaxe todinha aí, bonitinha. Pronto, aí já dá para mudar aquela máquina de status que está nos slides, dá para alterar ela e chegar na máquina de estados em System Verilog, né? System Verilog. Esse mesmo projeto tem uma outra máquina de estados, como eu já tinha falado, ok? Essa máquina de estados aqui dá para ser portada, né? Esse código dá para ser alterado e transformado em System Verilog, mudando algumas coisas aí, certo? Poucas coisas. Bacana? Pois então, esse vídeo já ficou aí com 55 minutos, mas espero que tenha dado para entender aí os circuitos sequenciais, como projetar circuitos sequenciais com System Verilog, ok? Tem muito mais coisa, obviamente, que não dá tempo de mostrar em um vídeo curto, né? Isso é tema para cursos, né? Cursos maiores, e aí exige bastante prática, ok? Tem outros detalhes que os projetistas mais experientes, que precisam de alguns detalhes que a gente não usou aqui da linguagem, eles vão caçar nos manuais, nos livros e acham detalhes que podem ajudar, facilitar na programação, na nossa descrição de hardware, né? Mas com essa base aqui já dá para projetar qualquer circuito, certo? Pode não ser o circuito mais otimizado do mundo, mas vai funcionar, ok? Pois valeu e até a próxima.